E aí, quem é que nunca olhou para o céu à noite e ficou se perguntando como é que tudo isso funciona? Bom, hoje a gente vai mergulhar na ciência para decodificar um pouquinho do cosmos. Vai ser uma viagem que começa com uma pergunta bem simples sobre o nosso dia a dia e termina lá nos maiores mistérios do universo. Bora lá? Vamos começar com uma dúvida que, olha, todo mundo já deve ter tido. Parece uma pergunta boba, mas a resposta já mostra muita coisa sobre o nosso planeta. Afinal, por que aquele calorão do verão dá lugar para o friozinho do inverno todo santo ano? Ah, essa é a resposta clássica. A gente ouve isso desde pequeno. E parece que faz todo sentido, né? Se a gente está mais perto do fogo, fica mais quente. Só que na astronomia, a intuição às vezes prega umas peças na gente. E não é por isso. A explicação de verdade é muito, mas muito mais interessante. Não tem a ver só com distância, mas com geometria, com inclinação. É quase como uma dança que a Terra faz no espaço ao longo dos 365 dias do ano. E o mais legal é que para entender essa dança, a gente nem precisa de um telescópio caríssimo. O nosso primeiro laboratório está aí, de graça, bem em cima da nossa cabeça. O próprio céu. E aqui está o pulo do gato, a tal da inclinação axial. Imagina uma linha reta atravessando a Terra, do Polo Norte até o Polo Sul. Então esse eixo não é retinho, na vertical. Ele é meio tombado, inclinado em 23,5 graus. E essa inclinação muda tudo. A grande sacada é a seguinte. Por causa dessa inclinação, durante uma parte do ano, um dos hemisférios fica apontado na direção do Sol. Aí os raios solares chegam mais diretos, mais concentrados, bate de frente, sabe? Isso é o verão. 6 meses depois, esse mesmo hemisfério está apontado para o lado contrário, longe do Sol. Os raios chegam de raspão, mais espalhados, e isso é o inverno. Simples e super elegante. Beleza. Agora vamos dar uma olhada aqui do lado, na nossa vizinhança cósmica mais próxima. E claro, falar da nossa companheira de todas as noites, a Lua. A influência dela vai muito além de só clarear o céu. Olha, muita gente confunde fases da Lua com eclipse, mas são fenômenos bem diferentes. As fases que a gente vê toda noite, tipo crescente, cheia, são só o nosso ponto de vista da parte da Lua que o Sol está iluminando. Já os eclipses, isso é outra história. São eventos bem mais raros, quando Solo, Terra e Lua se alinham de um jeito perfeito e um faz sombra no outro. E essa dança toda tem um efeito bem físico aqui na Terra, que é a maré. A gravidade da Lua puxa nossos oceanos. Como a tabela mostra, quando o Sol e a Lua estão alinhados, na Lua nova ou cheia, as forças deles se somam e a gente tem as marés mais altas, as de Cisígia. Agora, quando eles formam um ângulo de 90 graus, um puxa para cada lado e o efeito é menor, com marés mais baixinhas. Certo, agora vamos dar um zoom out, sair um pouco da nossa vizinhança imediata e olhar o quadro geral. Como é que o nosso grande bairro cósmico, o Sistema Solar, está organizado? E cara, olha só a diversidade de mundos que a gente tem aqui no nosso quintal. Tem Vênus, que é um verdadeiro inferno, com o efeito estufa que saiu totalmente do controle. Tem a Terra, né, nosso oásis. Júpiter, o gigantão gasoso que meio que protege a gente. E lá longe, Netuno, um mundo gelado com os ventos mais rápidos do sistema. Cada planeta é um mundo à parte, literalmente. E essa divisão toda entre planetas pequenos e rochosos perto do Sol e os gigantes gasosos lá longe não foi por acaso, não. Lá no comecinho de tudo, quando o sistema solar estava se formando, existia uma linha de gelo. Perto do Sol era quente demais, então só rocha e metal conseguiam se juntar. Longe do Sol, onde era mais frio, tinha gelo pra caramba, o que permitiu que os planetas crescessem muito mais, se tornando os gigantes que a gente conhece. Agora a gente chega numa das ideias que eu particularmente acho mais incríveis e poéticas de toda a ciência. A nossa conexão com o universo é muito mais íntima do que a gente costuma imaginar. Para falar de estrelas, a gente precisa de uma régua diferente, uma régua cósmica, o ano-luz. E atenção, isso não mede tempo, mede distância. É a distância que a luz viaja em um ano. E se leva uma consequência maluca. Olhar para o céu noturno é como usar uma máquina do tempo. A gente está vendo as estrelas não como elas são agora, mas como elas eram há centenas ou milhares de anos. Pois é, as estrelas também nascem, vivem e morrem. E o destino delas depende de uma única coisa: a massa. Estrelas médias, como o nosso Sol, têm um fim mais tranquilo. Elas se desfazem em uma nuvem de gás linda, uma nebulosa planetária, e o que sobra é uma anã branca. Já as estrelas gigantes, essas saem de cena com um estrondo.
uma explosão chamada supernova, que pode deixar para trás um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. E é nessas mortes explosivas das estrelas que a nossa própria história começa. Aquela frase famosa do Carl Sagan, "Somos poeira de estrelas", não é só uma frase bonita. É um fato científico, literal. Para pensar um segundo nisso. Praticamente todos os elementos químicos que formam o nosso corpo e o nosso planeta foram criados no interior de estrelas que viveram e morreram muito antes do Sol sequer existir. O carbono das nossas células, o oxigênio que a gente respira agora, o ferro no nosso sangue, tudo isso foi cozinhado numa fornalha estelar e espalhado pelo espaço. Nós somos literalmente feitos de estrelas. E, para fechar, vamos dar o maior zoom out possível, olhar para a escala do universo como um todo. O que a gente sabe sobre ele e, talvez mais importante, o que a gente ainda não faz a menor ideia. A história do universo é uma coisa gigantesca. Começou há 13,8 bilhões de anos com o Big Bang. O nosso sistema solar é um recém-chegado na festa, com só 4,6 bilhões de anos. E hoje, o universo continua mudando, se expandindo de um jeito que pegou todo mundo de surpresa. O mais doido é que as galáxias não estão se afastando uma das outras como se fossem navios no mar. É o próprio tecido do espaço-tempo entre elas que está esticando. A melhor analogia é de um balão. Se você desenhar pontinhos nele e começar a encher, os pontos se afastam porque a borracha do balão está esticando. É isso que está acontecendo com o universo. E agora se prepare para o que talvez seja a maior surpresa da ciência moderna. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente pode ver, estrelas, planetas, galáxias, tudo isso é só 5% do universo. O resto é composto por matéria escura e energia escura. Duas coisas que a gente não sabe o que são. Isso mesmo, 95%. É como se a gente tivesse um mapa do nosso mundo e 95% dele estivesse completamente em branco, com uma única anotação: território desconhecido. Esse é o tamanho do mistério que a gente tem pela frente. E no meio dessa imensidão toda, de todo esse mistério, tá a gente. Essa frase é sobre a famosa foto pálido ponto azul, tirada a bilhões de quilômetros, que mostra a Terra como um único pixel de luz. Naquela vastidão cósmica, tudo o que já aconteceu, toda a história humana, se passou naquele pontinho minúsculo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Olhando para esse ponto pálido e solitário, sabendo do nosso lugar no cosmos, qual é a nossa responsabilidade com esse tilar e uns com os outros. A ciência nos dá a perspectiva. As respostas, bom, essas cabem a nós.